O livro de Apocalipse, ele coloca medo em algumas pessoas e esperança em outros. Do ponto de vista bíblico e do cerne cristão, o livro de Apocalipse ele não é motivo de causar medo ou pânico nas pessoas. Ele é uma realidade que nós iremos nos deparar um dia. Nós podemos ter certeza que o mundo em que vivemos ele não vai permanecer para sempre. Ele vai passar por uma transformação. Ele vai mudar de estrutura. E tudo o que nós vemos hoje será parte de um passado remoto. É dura essa realidade? É. Mas nós temos que estar preparados. O livro de Apocalipse, ele relata o final de todas as coisas, mas não é aquele final que vai acontecer e pô, o mundo acabou. Não, não será dessa forma. Haverá todo um processo até que todas as coisas passem, e esse processo será gradativo. Primeiro, nós temos que ver que a igreja precisa ser arrebatada, para que todos esses eventos dos últimos acontecimentos venham a acontecer. Mas não é o fim do mundo como muitos propagam. Não é o fim do mundo. O mundo continuará da mesma forma, sem a igreja, sem aqueles que foram arrebatados. Nos próximos temas eu vou abordar a questão do arrebatamento, porque tem pessoas que não sabem nem do que se trata. Mas, a partir do arrebatamento, há uma contagem regressiva. Mas muito há de acontecer na Terra. O reinado do anticristo durante 7 anos, a volta de Cristo triunfante, onde todo olho verá, que é o tema central do livro Apocalipse, o milênio de Cristo, e aí sim, depois do milênio, finalmente, nós estaremos no grande juízo final tão falado. Mas o cerne da igreja é esse, a igreja não vai passar por este juízo final. Existem algumas escolas pós, pré, meso, tribulacionista. Para mim isso é irrelevante. Se eu for arrebatado, eu sou pré. Se eu não for arrebatado, eu sou pós. Se eu for arrebatado no meio da grande tribulação, eu sou mesotribulacionista. Uma coisa nós podemos ter certeza. Independente da questão do pré, do pós e do meso, a igreja vai ser arrebatada. Ela vai ser elevada aos ares pelo Senhor. Isso aí é fato. Nós temos uma passagem bem clara em 1 Tessalonicenses, que começa no capítulo 4, onde fala claramente do arrebatamento. Nós temos 1 Coríntios também, capítulo 15, que fala também deste momento. E o livro do Apocalipse, ele é um livro simbólico. Tudo bem, ele é um livro simbólico, mas você precisa estar embasado nas Escrituras e ter um conhecimento profundo delas para ver que aquela simbologia ela tem um significado. Ela respinga em algo que está por vir. Então, o livro de Apocalipse, ele é o começo. O livro de Apocalipse, ele é o começo de todas as coisas. Aliás, ele é o final de todas as coisas. O livro de Apocalipse, ele primeiramente contém profecias a respeito do que está para acontecer. Ele é um complemento das profecias que vinham se estendendo ao longo do Antigo Testamento e se cumpre no Novo Testamento.
O livro foi escrito pelo apóstolo João. O livro de Gênesis fala da origem, da criação. O livro do Apocalipse fala de uma terra que será devastada pelos juízos divinos. Mas há esperança também no livro de Novos Céus e Nova Terra. Escrito pelo apóstolo João, quando este foi exilado para a ilha de Patmos pelo imperador Domiciano, no ano 95 depois de Cristo. Esta ilha ficava no mar Mediterrâneo, ali numa porção da Ásia Norte, onde hoje é a atual Turquia. O título do livro. O livro Apocalipse, na verdade, vem do grego apokalupsis, que significa revelação. A revelação de quem? A revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João sobre os últimos acontecimentos que virão sobre a face da terra. Mas esses últimos acontecimentos não serão imediatos, como eu falei, eles serão gradativos. Eles vão se estender por um período de 1000 anos, segundo o que está constando na palavra de Deus. O apóstolo João teve uma visão de Cristo ressurreto. O livro trata do assunto, em que Cristo, no início do primeiro século, ou já no final do primeiro século, ele, num determinado ponto da história, Deus, através de Cristo, revela para o apóstolo João o que irá acontecer com a humanidade. O versículo-chave do livro de Apocalipse é este: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aqui, 2 temas importantes nessa passagem de Apocalipse 1:7, que é o tema central do livro. Quem transpassou Cristo? Quem transpassou Cristo? E quem são as pessoas que lamentarão a sua volta, ao verem cheio de glória do céu, que a palavra de Deus nos diz que será como um raio que corta de fora a fora. Quem transpassou Cristo? Os judeus. Quem lamentará? Aqueles que estão na terra e, como nos dias de Noé, não acreditam no que eu estou falando. Não dão crédito, porque dizem que esta história, como muitos falam, se estende ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos. Mas em 1 Pedro 2,9, o Senhor diz: muito a julgam demorada, mas o Senhor assim o faz para que muitos venham se arrepender. E quantos não se arrependeram? Quantos não acreditaram, partiram desta terra acreditando nessas promessas tão maravilhosas do nosso Criador e Salvador Jesus Cristo? Então, quando diz que até aqueles que os transpassaram e muitos lamentarão, são 2 grupos de gente diferentes: judeus e as pessoas que não acreditaram ou não acreditam de forma nenhuma nesta vinda de Cristo por a julgarem demorada. Quando João viu Cristo ressurreto nos céus, João ficou extasiado, caiu aos pés como morto, porque a glória do Senhor era tremenda, era uma glória infinita, uma glória incompreensível aos olhos humanos. Então ele caiu como morto ali aos pés de Cristo, porque Cristo naquele momento estava na sua glória total.
não era aquele pescador que Pedro conheceu na face da terra e conheceu a sua glória em parte quando ele foi elevado aos céus. E João, então, aos poucos foi se refazendo e ele viu 7 castiçais de ouro que simbolizam as 7 igrejas. E viu um homem passeando em volta desses castiçais, no meio desses castiçais. Era Cristo, a sua autoridade sobre a igreja, porque os castiçais, os 7 castiçais de ouro, simbolizam as 7 igrejas da Ásia Menor. E ali naquele momento, João se depara com a realidade de um Cristo ressurreto, de um Cristo que tem domínio sobre a igreja. E ele vê os cabelos do Senhor, cabelos brancos, brilhando mais do que o sol. Ali simboliza a eternidade de Cristo com o Pai. A eternidade de Cristo com o Pai. Ele vê os olhos do Senhor como olhos de fogo que simbolizam a inteligência. Ele vê uma espada afiada que sai da boca do Senhor, que simbolizam o guerreiro, aquele guerreiro que está prestes a derrotar o seu inimigo maior. E toda a visão, a voz de Cristo, naquela visão de João, no que se refere a muitas águas, se refere à autoridade de Cristo sobre a humanidade. Então, meus amados, essa é a primeira parte do livro de Apocalipse. Um livro que não deve meter medo nas pessoas, mas um livro singelo. Realmente, se nós não estivermos preparados, nós não tivermos uma fé inabalável, nós vamos sentir medo, porque os juízos do Senhor sobre a humanidade serão terríveis. São 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. No vídeo anterior eu falei que Deus é amor, mas é justiça. Então nós vamos desbravar o livro do Apocalipse. Neste primeiro momento, nós fizemos um esboço do significado do nome, o versículo, tema principal do livro, que é Apocalipse 1:7, as coisas que estão para acontecer, Apocalipse, versículo 1:1, e a gloriosa aparição de Cristo. O livro de Apocalipse ele está muito relacionado, principalmente esse primeiro momento, esse capítulo 1, com a passagem também em referência ao livro de Daniel, lá no Antigo Testamento. Como eu falei no início, essas profecias, essas passagens, como eu falei, no livro de Daniel, lá no Antigo Testamento, tem o livro de Ezequiel também. Então, ao longo da história, houve toda uma preparação para os eventos que eu acabei de citar aqui, que acontecerão nos últimos momentos da Terra, quando ela vai agonizar. E muitos que não acreditam passarão pela provação, como aconteceu nos dias de Noé. Espero que tenha sido claro e que no próximo estudo nós falaremos sobre as 7 igrejas, a função de cada uma, como cada uma deveria se portar, como cada um estava passando naquele momento ali na Ásia Menor,
por conta dos imperadores que caçaram os cristãos de uma forma desumana, mas eles resistiram. As pessoas, muitas delas não querem acreditar na palavra de Deus. Mas o que levaria 12 homens, sem nenhuma estrutura, sem apoio nenhum humano, a desbravar um império como o Império Romano, pregando a palavra, levando a mensagem, e esta mensagem chegar até nós, por trás de tudo isso, há algo sobrenatural. E esse sobrenatural é Jesus Cristo. Amém.